Sejam bem-vindos ao canal Desmistificação Social. Hoje o conceito, ou seja, a teoria trabalhada é o racismo estrutural. Vamos falar um pouco sobre como se dá essa desigualdade social e como se justifica a discriminação a uma certa parcela da população mundial, digamos assim. Mas vamos se remeter aqui à questão brasileira, à questão racial brasileira. O racismo estrutural, ele é trabalhado aqui no Brasil por dois principais autores, o Gessé Souza e Silvio Almeida, que fez um livro especificamente sobre essa teoria do racismo estrutural. Então percebemos na teoria tanto do Gessé Souza quanto do Silvio Almeida como que se estruturam as relações para marginalizar uma parcela da população brasileira. Especificamente, quando se fala em relações, algumas características aí que dão privilégio, que são centrais, a questão não só da cor, mas a questão de origem social, a questão de geográfica, a questão da linguagem, a questão de como são tratados ou como são vistas as relações nas instituições brasileiras. Não é entanto que percebemos há pouco tempo uma juíza que publicou uma sentença com base na etnia, ou seja, na cor da pessoa que estava sendo julgada. As instituições, elas acabam reproduzindo essa desigualdade, né? Em termos de tratamento, e a questão aí, ela se torna invisível, justamente porque é naturalizado, ou seja, o racismo é naturalizado. E mais ainda, conseguimos perceber que se acentua mais de uns tempos para cá no sentido da ideologia conservadora, que vem no sentido de dizer que por mais que você seja marginalizado, não existe racismo no Brasil, não se pratica racismo no Brasil. Se trata de um faz de conta e da vitimização dessa parcela. É só a gente perceber que a generalização faz parte da prática ideológica, no sentido de perceber, de rotular essa parcela da sociedade. Então, não é entanto que a gente vai sempre perceber que a mídia, ou seja, os telejornais, as novelas, sempre colocam, né, como o violento, né, o marginal, sempre o negro. Como eu falei, é muito difícil de constatar isso na questão do senso comum. As pessoas no seu dia a dia não conseguem perceber isso, porque ela está no campo simbólico, ou seja, ela está no imaginário social. As pessoas olham para uma pessoa ali com um boné, né, de bermuda, já vem à mente deles que a pessoa é um marginal. Então, até na questão, né, da etnia, da cor, da pele também nesse sentido. Essas relações, elas são muito predominantes porque a própria sociedade, ela acaba reforçando essas relações de discriminação e de depreciação do outro. Dentro das instituições, por mais que se avançou aí um pouco nessa questão racial, em termos de criminalização, né? Então existem leis que criminalizam o ato, né, racista,
ainda sim, né, precisamos tomar consciência e perceber das atitudes que muitas vezes nós tomamos e acaba não sendo perceptível para a pessoa que está cometendo, assim como a pessoa que está recebendo também. Então, o racismo estrutural, ele vem, né, com a conivência das instituições nessas relações e na depreciação sempre do outro. Geralmente, como se dá nas relações, sempre vai ter a questão do central, o estereótipo, as características que são essenciais, que são normais, que são naturalizados, né? Por exemplo, o homem hétero, branco, são as características em si que são centrais e nesse sentido são as que servem, digamos assim, de exemplo para as outras características. Eu estou falando aqui também no sentido não só do racismo estrutural, como o machismo estrutural também acontece. E aí muitos podem perguntar o seguinte: essa teoria é uma teoria que vem disseminar aí um certo vitimismo, um coitadismo, né, como muitos falam, e eu falo que é o inverso disso, né? As pessoas, quando constatam isso, e a questão aqui não é só do negro em si, mas a questão do branco, né? Ou seja, de toda a população brasileira, perceber isso e ter atitudes consciente no sentido dessas relações. É claro que se hoje se usa bastante para a dominação, né, quando se questiona essas relações aí de desigualdades, né, na sociedade, é o politicamente correto. E a questão aqui não é o politicamente correto, é exatamente dar ou oportunizar uma emancipação humana dentro da sociedade brasileira. Se você perceber no seu dia a dia, o negro ele vai ter muito mais resistência no sentido de ele se desenvolver em termos profissionais, em termos econômicos, né? E até estabelecer aí uma relação social que alavanque o seu desenvolvimento também. Então a questão do negro, né, no Brasil, como está no campo simbólico, ou seja, no imaginário das pessoas, né, nas reações, nas atitudes, que as pessoas acham que é mais difícil de perceber, elas, querendo ou não, elas têm visibilidade a partir da materialidade também. Desvelar a questão do contingente negro em termos de moradia, em termos de estrutura dos serviços do governo, luz, a água, internet, você vai perceber que o acesso é muito precário. Percebemos agora com a pandemia uma clara dificuldade aí de acesso do negro, ou seja, do pobre, porque as desigualdades, elas, querendo ou não, elas acabam somando, acabam entrando em intersecção, né? Então o negro, ele tem, no caso do racismo estrutural, um problema econômico que não deixa ele também ter um capital cultural, que é o conhecimento que é estabelecido, e por consequente ele também não consegue ter uma ligação social que faça ele ascender dentro das instituições aí de promoção do ser humano. Como é que a gente percebe isso claramente? Quando a gente olha para a universidade e percebe que o contingente negro aí não chega a 10% da parcela da universidade, né? Ou seja, que é uma instituição de promoção tanto econômica quanto social
né, no sentido aí de aquisição de conhecimento, na questão profissional também tem uma influência positiva. Já em contrapondo isso, percebemos que a massa carcerária, na penitenciária no caso, a gente percebe que 87% dos presos eles são de etnia negra. Então aí se percebe, aí alguém pode perguntar o seguinte: tá, mas não é porque eles cometem violência? Será que é porque eles não querem estudar? Então isso não é vitimismo? É só perceber o seguinte: a trajetória, ou seja, essa estrutura, ao invés de repente até criar uma neutralidade e no sentido do desenvolvimento do negro, ela acaba criando uma barreira, né? Então, se perceber dentro desse lado econômico, então não se faz uma leitura do racismo hoje sem perceber essa estrutura. Então, se a ideia de analisar o racismo no Brasil, tu vai ter que perceber tanto a questão econômica, quanto a questão cultural, quanto a questão social, porque a maioria dos negros, né, estão sujeitos a ir para a penitenciária e não para a universidade. Perceber o local de moradia. Mas nas favelas, nas comunidades onde eles moram, depende deles ter violência ou não. A questão de sobrevivência, de necessidade do ser humano em si, né, revela também essa questão aí de violência. E, de novo, a questão do Estado, ao invés de utilizar suas instituições para promover o negro, né, no sentido de oportunizar suas necessidades para o desenvolvimento humano, ele acaba reprimindo, né, e acaba legitimando aí o racismo estrutural, né, através, no caso, das polícias também. Percebemos claramente que essa configuração social, configuração da estrutura social, ela acaba sendo uma estrutura, ela é uma estrutura de exclusão. Claramente se percebe, analisando essas instituições, que o estereótipo, né, do negro em si é que geralmente é atrelado a uma pessoa violenta, a uma pessoa que não é honesta, e mais ainda, que uma coisa que o Silvio de Almeida fala, né, que é um advogado aí que escreveu esse livro sobre racismo estrutural, é que o brasileiro, quando sai do Brasil para ir para a Europa ou para os Estados Unidos, ele não percebe o quanto ele é tratado também, né, como raça. Porque é só perceber no caso dos Estados Unidos. Quando se fala em americano, né, é os Estados Unidos. Quando se fala latino-americano, já tem uma conotação aí de rebaixamento, de negatividade, de negar o outro. Ou seja, que o certo é o desenvolvido, que tem a cultura, as características, o biológico, que é um estereótipo como que vem reforçado até mesmo pelas pessoas que são dominadas, né? E que é imperceptível, muitas vezes imperceptível. Então, o objetivo deste vídeo é tornar consciente essa estrutura. Então, no nosso cotidiano, a gente pode perceber isso no nosso dia a dia. Então, seja pela linguagem, não sabe falar o português correto, ou a questão de como você está vestido, a música que você está ouvindo, o lugar onde você mora, você está sempre sendo julgado pelaquilo que você se relaciona, digamos assim, né? Os lugares que você frequenta e assim por diante.
A mudança só vem com essa consciência de toda a sociedade brasileira perceber essa dominação e essa barreira que é criada diante do negro. Falo isso no sentido de novo, né, fazer uma psicanálise social, falei isso no primeiro vídeo, e as pessoas tomarem consciência que muitas vezes uma palavra racista, uma atitude racista, ela pode com certeza comprometer o presente e o futuro de alguém, ou de muita gente. O racismo ele impacta, como a gente falou, né, não só no lado econômico, mas na questão também do psicológico também. Então cria aí um abalo psicológico, cria uma barreira, né, psicológica. O teu psicológico é bombardeado todo dia no teu cotidiano através do racismo, porque ele está no imaginário social e esse imaginário ele sempre reforça isso. A ciência, por muito tempo, também ajudou a reforçar esse estereótipo através do estudo da física, da biologia, no sentido de dominação também. Então o próprio Hitler, né, no nazismo, ele fazia isso. Ele atrelava a característica biológica ao lado cultural, ou seja, ao lado do conhecimento, ao lado das tuas escolhas, da tua maneira de agir e pensar. Então essas teorias são as teorias eugênicas e ela vem no sentido de dizer assim, ó, o branco, olhos claros é o correto, é o ariano. Os judeus não são brancos. Então, com certeza, são pessoas que não têm sentido de existir. Só para ter ideia, tem procedimentos aí das teorias eugênicas que eles medem o tamanho do crânio da pessoa e dependendo da característica dos olhos ou até mesmo do crânio, né, vai ser constatada aí como uma pessoa que tem problemas psiquiátricos, né, digamos assim. Então, só para esse vídeo é só um resumo, né, do racismo estrutural, trazer essa consciência, né, essa consciência cidadã, fazer essa psicologia social e perceber no nosso dia a dia as nossas atitudes, as instituições como funcionam e até mesmo perceber as leis também como funcionam. Existe o racismo estrutural, existe uma lei em termos de discriminação e racismo também, né, que pode ser aplicada, mas isso só pode funcionar através da cobrança, da consciência também da sociedade brasileira nesse sentido. Até lá, voltamos no próximo vídeo então.